Boa noite vocês que estão nos acompanhando nesta quarta-feira, 8 horas da noite em ponto, certo? Sou eu, Rodrigo, site Alagonews, né? Mais uma edição do Papo Afiado e hoje recebendo aqui uma pessoa que é alta astral demais. Eu já, antes aqui já de iniciar, nós já conversamos, já batemos um papo, tá? Anderson Gêmeo, né? Ele vai falar algumas coisas aí sobre por que Anderson Gêmeo, né? Pegou o nome mesmo? Qual foi? Tinha alguma outra opção? E vamos falar também sobre o principal. Eu já prestei Enem, já fiz a prova do Enem já 2 vezes, já trabalhei na prova do Enem lá pelo INEP, né? INEP, isso. E o terror é a redação. Não sei porquê, né? Pois é. Tão fácil. Fácil para quem é da área e para quem trabalha nisso já há tanto tempo. Então, você que já vai fazer o Enem agora no dia 5, né? É a primeira. 5 de novembro. E depois dia 12, isso. Correto? Então, nós temos aqui Anderson Gêmeo. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado pela sua participação aqui, né? Por ter aceitado o convite, né? E é gratificante tê-lo aqui, recebê-lo aqui nesta quarta-feira, essa noite de quarta-feira. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham agora. É dia de falar de redação do Enem! Eu gosto muito de ter a oportunidade de falar sobre redação, de oferecer esses conteúdos para os estudantes, principalmente para aqueles que muitas vezes não conseguem pagar por um curso. Eu acho que é importante essa democratização do conhecimento, do estudo. Então é uma ótima oportunidade nesta noite de poder se preparar para a redação do Enem. Não vá sem estudar. Não vá sem se preparar. Nós vamos ter aqui mais ou menos 1 hora e 20 de conversa, né? Por aí. Mas será que dá para aprender alguma coisa, de fato, pegar alguma orientação? Nesse momento, dá. Eu lembro que eu fiz uma live no ano de 2019. Aí quando terminou a live, alguns colegas do meu irmão que iam fazer o Enem disseram assim: rapaz, eu peguei tanto bizu, eu não sei o que é isso. Peguei tanto bizu com o seu irmão, velho, eu tô pronto. Pois é, hoje é noite também de se preparar para isso. Maravilha, Anderson. Bom, logicamente, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer meio idiota, mas, né, vamos já do início. Anderson Gêmeo, porque você tem um irmão Gêmeo, exatamente, É bom dizer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, me confunde. É o horóscopo, é o quê, né? Isso dá um problema às vezes. É mesmo. Eu vou contar aqui, porque... Vocês já se aproveitaram em algum momento? Pô, não estudei para aquela prova, você vai lá e faz para mim? Pois é, infelizmente a gente nunca se aproveitou disso. Todo mundo pergunta isso. Agora, quando nós éramos meninos, coisa assim mesmo de 7, 6, 5 anos, né? Primeiro alfabetização, no período da alfabetização ali, a professora colocou meu irmão de castigo. E aí... ele ficou com ele, deixei, né, lá uns 15 minutos, aquele recreio de 30 minutos, deixei ele ficar uns 15 minutos, aí quando ninguém tava por perto, eu fui lá, vai, irmão, agora brincar um pouquinho que eu fico no seu lugar. Foi mesmo. Foi, ela descobriu, viu? Ela descobriu. Eu acho que alguém contou, eu não sei como ela descobriu, porque quando nós éramos meninos, éramos muito parecidos. É mesmo. Ainda hoje o pessoal confunde. Caramba, que legal. E conta pra mim, o Anderson. Sim, importante, eu sempre esqueço. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, né? Se inscreva no canal aí do Alagonews, né? No Instagram, ou melhor, no YouTube, né? Siga o Alagonews também no Instagram, né?
Inclusive, nós começamos uma promoção hoje. Tem um circo chegando em Alagoinhas. A estreia já é dia 27, né? Vai acontecer na sexta-feira a estreia. E nós vamos sortear aí um par de ingressos para o circo, Maximus. É um circo legal. Já estive lá hoje, a estrutura é legal, né? Então você que está nos acompanhando também, aproveita, participa da promoção. É uma promoção legal. Marcar 3 amigos lá no comentário. Tem a regrinha lá, né? Participe, é interessante. E o principal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que vão participar do Enem, dessa edição do Enem, né? Compartilhe, siga aí o Alago News, se inscreva, dê o seu joinha e vambora, Anderson. Vamos lá. Essa paixão, a gente consegue identificar quando uma pessoa gosta do que faz pela forma que ela trabalha. E você, pelo que eu acompanho, pelos seus vídeos, ali na rádio, né, na 93 FM, você é sempre muito divertido e aquela coisa toda. Você ama o que você faz, não é? Com certeza. Como foi que começou esse amor pelo mundo das letras? Conta pra gente qual foi o início aí. Qual foi a decisão? Como é que foi isso daí? Eu costumo dizer que eu comecei a ler aos 11 anos de idade. Mas, né, todo mundo... Eu acredito que entender a leitura, né? A concepção ali do texto, né? Quando eu digo ler, eu digo no sentido de mergulhar nesse mundo da literatura, mergulhar neste mundo das letras. E eu costumo marcar 11 anos de idade, por quê? Porque foi nesse período que eu descobri a biblioteca no bairro que eu morava. Uma biblioteca fundada por Claudemir, lá na Praça Santa Isabel, um apelido que ele não gosta muito, mas eu vou dizer aqui porque muitas pessoas também o conhecem pelo apelido, Mimio. Ele fundou essa biblioteca de forma voluntária mesmo, um trabalho totalmente sem fins lucrativos. Entendi. E aí eu descobri essa biblioteca, era doido por gibi, né, por história em quadrinho. Que legal. Doido por história em quadrinho, mas não tinha dinheiro para comprar. Então, passando um dia, saindo do campo de futebol de areia que tinha ali na Praça Santa Isabel, eu passei em frente à biblioteca, vi aquela porta, vi o nome Ambase e disse, isso aqui é o quê? Peguei lá na porta e perguntei, isso aqui é o quê? Aí os meus colegas disseram, olha, é uma biblioteca. Cheguei lá no rapaz e perguntei, como é que faz para pegar aqui história em quadrinho? Já foi assim. Ele deu toda a orientação, já fui em casa, tomei banho rápido, coloquei uma camisa, fui com minha mãe e já peguei uma história em quadrinho, já li na mesma hora, voltei, já peguei outra. E aí eu fui lendo só primeiras histórias em quadrinhos, né? Primeiro aqueles livros com figuras. E depois eu fui tomando paixão, fui me apaixonando por aquelas letras, aquelas histórias, aqueles livros. Já fui pegando o livro sem figura. E aí mergulhei nesse mundo da literatura, fui percebendo que eu poderia conhecer o mundo através dos livros, conhecer melhor as pessoas, me entender melhor. E foi ali que começou. Que bacana. Né? Eu já era alguém alfabetizado desde os meus, creio assim, 6, 7 anos. Mas aos 11 anos de idade eu comecei aquela leitura mágica. Eu descobri o mundo da literatura. E eu digo também aos meus alunos, foi ali naquela biblioteca municipal foi naquela biblioteca de bairro, Ambase, da Praça Santa Isabel, que nasceu o professor Anderson Gêmeo. Foi naquele dia que eu passei por aquela porta. Que bela iniciativa lá do morador, né? Pois é. Eu gosto muito de contar essa história, não só porque eu reconheço que se hoje existe um professor Anderson Gêmeo, se existe alguém apaixonado por literatura, eu tenho uma biblioteca em minha casa. Mas com certeza. Cerca de uns 1.000 livros ou mais. Eu tenho um colega que disse que eu tenho mais, né? Até hoje eu não contei, mas ele disse que... Não, você com certeza tem uns 5.000 livros aí, mas acho que é exagero dele. Então, esse professor Anderson Gêmeo, ele existe porque alguém um dia quis se dedicar de maneira totalmente gratuita para levar jovens ao mundo da literatura, ao mundo da leitura, ao mundo das letras.
E eu gosto de contar essa história porque eu creio que é um exemplo a ser seguido. Ele mudou a minha vida, aquele senhor calmo, tranquilo. Aos poucos foi dizendo, pega esse livro. Aí, né? Poxa, Claudemir, já quer que eu pegue um livro sem imagem. Eu só vim aqui por causa do HQ, velho. Por causa do gibi. Mas aos poucos, com toda aquela competência que ele tinha, ele foi me conduzindo a esse mundo da literatura e nasceu o professor Anderson Gêmeo. Que legal, que bacana. Muito bom. E quantos anos já que o Anderson, ele está nessa labuta aí, nessa... É um trabalho... Eu tenho alguns anos já em sala de aula. É um trabalho, assim, sensacional, né? Às vezes é muito penoso. Em que sentido? Por mais que você se esforce para levar o seu conhecimento, toda aquela sua bagagem, às vezes o aluno, ele não tá nem aí para nada. É verdade. Já aconteceu. Aconteceu Não já. sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece. Ou então, o aluno às vezes não está em um bom dia. Enfim, pode acontecer. E aí? No ano de 2009, eu decidi prestar o vestibular para o curso de letras aqui na UNEB de Alagoinhas. 2009. Prestei o vestibular e, graças a Deus, fui aprovado e ingressei, então, no curso de letras em 2010. Ali, março, meados de março ali de 2010, comecei o curso de letras. Então, no segundo semestre, eu já estava ministrando aula. Aula de redação. Que legal. Então, foi ali em 2010, no segundo semestre de 2010, que eu comecei a ministrar aula de redação. Como eu já era apaixonado por literatura, apaixonado por gramática, apaixonado por escrita, na aula de redação eu descobri uma oportunidade de levar outras pessoas a se apaixonarem também por este mundo. Legal. Porque as pessoas acham muito difícil escrever, muito difícil analisar a linguagem. Mas, para mim, sempre foi uma delícia. Apesar de ser um trabalho muito árduo. Que exige muito de mim. Sim. Exige muito de mim analisar um texto, identificar os equívocos de escrita, de coesão, os equívocos sintáticos daquela... de uma produção escrita, mas para mim é também saboroso fazer aquilo. É algo que mexe comigo, que me atrai. Então, no segundo semestre de 2010, comecei a ministrar essa aula, e aqui eu quero deixar assim como eu fiz uma menção, uma referência ao Claudemir, quero também deixar uma menção aqui ao professor Miguel. Acho que todo mundo conhece o professor Miguel. Sim, teve um curso básico Vida durante muitos anos ali no Silva Jardim. Ouvi falar muito do professor Miguel. E eu recebi esse convite. Na verdade, a filha do professor Miguel passou lá na sala da UNEB convidando alunos que desejassem ter esse trabalho voluntário. Olha aí o fruto. Olha. Então, naquele momento, eu também me coloquei como voluntário para ministrar aula de redação para pessoas que queriam concurso vestibular, né, junto com a minha esposa, porque eu acabei não falando, mas eu prestei vestibular junto com a minha esposa, na época era só a namorada, não era esposa ainda. Então, nós fizemos o vestibular juntos, entramos no curso juntos. Mesmo curso. E fomos também para o curso do professor Miguel ministrar aula juntos. Caramba. Então, eu aprendi muito com ela, a professora Tássia Borges. Hoje ela é professora do Estado. Olha. E aí, a gente foi aprendendo junto como dar aula de redação. Como fazer o aluno aprender o texto dissertativo argumentativo, como a fazer o aluno aprender a linguagem escrita, que é diferente da linguagem oral. Sim. E foi no curso do professor Miguel que eu fiz minhas primeiras experiências junto com minha esposa em relação a esse exercício de ensinar a escrever, ensinar a dominar a linguagem escrita. Então, desde 2010 aí que nós estamos nesse trabalho maravilhoso de ensinar a mergulhar no universo da escrita, que é algo muito bom. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não teve essa oportunidade
de se expressar, de aprender a se expressar através da escrita, você precisa. Quem escreve entende melhor suas emoções, entende melhor seus sentimentos, verdade. consegue definir melhor suas metas, seus objetivos e também os seus pensamentos. A escrita é uma forma também de se conhecer melhor. E para se escrever bem, precisa ler. Também. Não é verdade? Também. Porque quando você lê, você aumenta seu vocabulário, seu intelecto aumenta com aquela leitura. Mas não é leitura de grupo de WhatsApp, não, gente. Uma leitura mais formal. Isso. Porque, assim, como existe a linguagem, como a linguagem oral ela pode se dividir entre uma linguagem mais formal ou coloquial, a linguagem escrita hoje, por conta dos diversos recursos digitais, ela também pode se dividir em uma linguagem mais formal, que é o que o Enem solicita, e uma linguagem mais coloquial, que é aquela que geralmente a gente utiliza aí nos bate-papos do WhatsApp e outros aplicativos das redes sociais. E é cada coisa que se lê em grupo de WhatsApp, né? O professor... Eu prefiro não comentar! O professor de redação fica desesperado, não fica Agora, não. Rodrigo, eu vou lhe dizer uma coisa que surpreende muitas pessoas. Eu já disse isso algumas vezes e gosto de repetir. Quando você se torna um especialista, quando você de fato aprende algo, você também aprende a entender os equívocos das pessoas. Então, é uma visão equivocada que se tem daquele especialista como alguém soberbo, como alguém que vai se colocar ali numa posição de autoridade para humilhar, desfazer o outro. Pelo menos em mim, para mim eu acho isso um equívoco. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais compreensivo eu me torno com os equívocos gramaticais que eu vejo. Tanto que eu digo sempre aos meus alunos, pode escrever, gente, para mim, não vou ficar analisando. É claro que quando eu vejo algum equívoco de escrita, pelo meu conhecimento, já é natural. Eu identifico. Sim, com certeza. Eu identifico. Mas eu não julgo, eu não acho que aquilo ali vai tornar a pessoa menor. Os meus melhores amigos, senhores e senhoras, sempre fui um jovem assim que tive amizades mais velhas, pessoas, aos meus 17 anos, eu então tinha amizade com pessoas de 60, né? Ouvir as histórias, de aprender com essas pessoas, eu sempre tive esse hábito. E eu digo pra você, já conheci várias pessoas que não sabiam ler e escrever, que tinham uma sabedoria incrível, que eu, com todas as minhas leituras, com toda a minha biblioteca em casa, espero um dia com seus ter uma livros, sabedoria né, nesse nível, nessa altura. Entendi. Bacana. Interessante. Seguindo, já teve algum caso de algum aluno que você gosta sempre de citar como exemplo, poxa, aquele aluno foi... É um exemplo, é uma história que deve ser contada sempre e que as pessoas podem facilmente seguir o que ele fez. Tem sempre, sem citar nomes, se for o caso, mas tem alguém assim que marca a vida do professor. Não tem jeito. Marca. Eu, por exemplo, tinha uma aluna, né? Ela era uma excelente aluna, só que ela tinha um problema com faltas. E aí, quando ela viu que da forma que ela estava indo, estava tudo beleza, só que não estava. Ela estava faltando, né? E aí ela precisou de um ponto. E aí? Mandei ela para recuperação. Tá certo. Mandei ela para recuperação. Ela ficou desesperada. Ela me procurou, professor, e aí? Eu posso ser reprovado? Eu falei, pode. Não, professor, não me ajuda. Eu falei, então estude. Meu amigo, eu acho que ela estudou tudo que podia. Tudo. Eu acho que ela ficou sem dormir. Resultado,
fez uma excelente prova e pronto, né? Hoje ela me agradece pela ação que eu tive, que eu poderia muito bem, um ponto, deixa ela aí. Não, mas conta aí, você, Anderson. Algo assim que, esse cara, essa história eu preciso contar sempre. Eu tenho, assim, várias histórias. Até do período em que comecei lá no curso do professor Miguel. E tinha, então, tivemos alunos carentes mesmo de recursos financeiros e que foram aprovados no vestibular da UNEB e hoje são profissionais de grande valor. A gente sempre se encontra na rua, dá aquele abraço e eu olho para aquele cara e digo, rapaz, eu tô orgulhoso desse sujeito, porque ele, de fato, tomou as rédeas, o controle da vida dele. Mas eu quero contar uma história aqui muito interessante. Essa câmera é sua. É isso. Ainda bem que você me deu uma instrução aí, Rodrigo. Eu disse, meu Deus, quando eu perguntar, Rodrigo, que eu disse, olho para aquela, é essa, né? É isso. Pronto. Então, eu quero contar essa história do aluno do primeiro ano do curso online de redação. Ano de pandemia, o curso ia ser presencial, só que, por conta da pandemia que estourou, o curso se tornou online. E permanece online até hoje, porque deu muito certo, dá muito certo. Essa aluna, ela já tinha feito o Enem várias vezes. Estudava muito, ela tinha estudava cerca de umas 6, 7 horas por dia. Poucas pessoas têm a capacidade de estudar durante tanto tempo e também não é indicado, não é algo correto. Mas a questão é que essa aluna, ela não conseguia tirar uma boa nota na redação. E ela se inscreveu ali no curso de redação já como última alternativa para ela. É interessante também dizer que, infelizmente, a família dela não era por maldade, mas a família dela não acreditava no potencial dela, porque, às vezes, sem maldade, Rodrigo, sem intenção, quando a gente trata o outro como coitado, a gente define que o lugar do outro é lá embaixo. Então, essa era a postura da família dela. Era uma postura muito de cuidado, assim, de proteção. Não deixava a menina voar. Não deixava a menina alcançar o máximo do seu potencial. E nas aulas online, ela sempre foi muito silenciosa, ninguém nunca ouvia falar. Ela nunca fez uma pergunta. Mas naquele período eu olhei para ela e disse assim, olha, eu vou querer ter um momento com você online, particular, 1 hora por semana. Porque eu percebi que ela precisava desse acompanhamento mais personalizado naquele momento. E aí a gente começou a ter 1 hora por semana, além da aula do curso, aula geral, a gente começou a ter 1 hora por semana. E logo na primeira aula eu já vi o potencial da menina, eu disse, o que tá fazendo? Como é que essa menina ainda não tirou 1000 na redação? E aí comecei a trabalhar aquela timidez dela, que era também uma das coisas que fazia a família achar que ela não tinha potencial e que não poderia ser cobrado e ser tirado dela uma pontuação melhor. Uhum. Mas, para resumir a história, essa menina fez o curso todo, teve esse acompanhamento personalizado. Ninguém estava esperando muito da nota dela. Há vários amigos, assim, que estavam esperando e que 2 ou 3 que achavam que iam arrasar, não conseguiram alcançar aquela pontuação. Quando saiu a nota da menina, 900 mais. E aí, pense que os meus alunos não sabem. Eu não costumo dizer, eu não tenho uma oportunidade para dizer isso para eles, porque quando o resultado do Enem sai, o curso de redação já terminou. Mas no dia que sai o resultado do Enem, o resultado das redações, eu tô ali tão ansioso quanto eles. E cada resultado que vai saindo, cada história de superação que eu vou identificando, pessoas que eu sabia de escola pública, que eram desacreditadas, como essa menina, que tinham dificuldades, que já fizeram o vestibular várias vezes, várias vezes, não conseguiu tirar boas notas. Quando elas chegam com aquele resultado, eu choro. Eu chorei quando a menina colocou a nota dela ali.
Né? Assim, ela me comunicou pelo WhatsApp, Pelo né? WhatsApp. Na época de pandemia, ela me comunicou pelo WhatsApp. Gente do céu, eu chorei. Aí, chorei Que ali, legal. porque pra mim, eu tive várias histórias, mas essa menina, Sim. porque, Rodrigo, é uma coisa que, de fato, ninguém apostava naquela menina. Tem tanta gente em casa, tem tanta gente aí que tá nos acompanhando agora, que tem tanto vento contrário, né? E não, que recebe tanta descrença das pessoas. É. E aí, era muito bom que essas pessoas, elas descobrissem o potencial que elas têm. Hoje ela está no curso que ela quer, em uma universidade federal. É mesmo? Federal. Arrepiei agora. Pois é, então, é coisa assim que sensacional. eu acho que eu nunca vou esquecer dessa menina, desse caso, não. Esse caso vale a pena ser lembrado, né? Assim, Que legal. muitos dos meus alunos, na verdade, 90% dos meus estudantes hoje do curso de redação são de escola pública. São de escola pública, inclusive do interior mesmo. Do interior. Do interior. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho alunos do interior da Chapada Diamantina. Nossa. Cidades com 15 mil habitantes. E tá fazendo só tem uma curso. escola pública. Nossa. Né? De tão pequenininha que a cidade só tem uma escola pública. No ensino médio, Entendi. porque não tem muitos alunos. E quando você vê um aluno desse, que antes não conseguia passar de 500, 300, 400 pontos, tirar 800, Uau. 880, 900, 940... A pessoa vira referência da cidade. Pois é. Eu comemoro cada conquista dos meus estudantes, porque eu sei o que eles passaram. Sim. Né? Hoje está todo mundo em busca da nota 1000. E é claro que a nota 1000 é algo maravilhoso de se obter. Mas às vezes as pessoas não sabem que um 800, um 820, 840, até mesmo um 760, uns 700 pontos, aquilo foi uma superação imensa da pessoa. Trabalhando, com todo um histórico de lacuna na sua formação escolar. Sim. E a pessoa se supera, ela descobre o seu potencial, entra na universidade, conquista sua vaga na universidade pública, federal, também na estadual. Eu sou aluno de universidade estadual, então eu pelo menos não vejo muita diferença nisso, mas a gente sabe que hoje está todo mundo apontando ali geralmente para a federal. Então cada história de superação, para mim, é o que motiva o meu trabalho mesmo. Excelente. Bom, o papo tá bom. O papo tá legal. O papo tá bom. Antes que eu me esqueça. Você que está nos acompanhando, né, nessa quarta-feira, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, né, com seus familiares. Dê o seu joinha, né? Se inscreva no canal aí do Alago News no YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui Anderson Gêmeo, episódio 8, tá? O nosso conteúdo ele é bem diversificado, né? Por exemplo, só citar aqui, eu recebi Juliana Persan, que foi Miss Alagoinhas, Miss Quase Tudo, uma empreendedora, uma jovem que venceu muitos desafios, muitos obstáculos, né? Até mesmo a questão do racismo, ela venceu o racismo que existe ainda. É real. As pessoas, o que acontece hoje é que as pessoas gostam de romantizar o racismo, mas ele ainda existe. Né? Recebi depois Thaís Andrade, mas eu batizei ela de Thaís Malagueta, porque ela tem um sex shop, Malagueta Sex Shop. E aí ela veio falar de prazer, de muita coisa, e o chat do YouTube bombou, cara. Bombou, foi muito legal, né? As pessoas mandando dúvidas pelo WhatsApp para não se expor no YouTube. Enfim, foi muito divertido. Na segunda-feira eu recebi aqui a Diovaldo, que é pré-candidato a prefeito de Alagoinhas pelo Partido dos Trabalhadores, né? E hoje, quarta-feira, recebendo aqui
professor Anderson Gêmeo, episódio 8, né? Vamos ao que interessa. Uma boa redação. Sim, uma outra observação. Seus cursos são todos de forma online, acessível para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Isso. Né? O cara tá lá no Rio Grande do Sul, o cara pode fazer seu curso. Tá no Ceará, pode fazer. O cara tá no Rio de Janeiro, pode fazer. E aí, como é que acontece essas aulas? Qual o período dessas aulas? Qual a duração dessas aulas? A aula acontece, o curso é totalmente online. As aulas acontecem uma vez por semana, depende da turma. Então, acontecem uma vez por semana e dura 2 horas. Então, nós conseguimos, por meio do aplicativo, nos ver, se também quisermos. Né? Quem não quer, fica com a sua câmera desligada, não tem problema nenhum. Eu já me acostumei, já acho super de boa, super tranquilo. O aluno não querer ligar a câmera dele, compreendo. Também tem muita gente com um hambúrguer desse tamanho. Quem é que vai querer ficar diante da câmera com um hambúrguer gigante, né? Com 3 mortadelas, 5 ovos, 5 fatias de queijo, não vai dar certo, né? Então, isso é muito tranquilo. Mas, questões técnicas. Uma vez por semana, 2 horas, a duração de cada aula. Nós temos um acompanhamento pelo WhatsApp. Temos um acompanhamento por uma plataforma online. As aulas são gravadas, são colocadas nessa plataforma. Então, o aluno pode revisar o conteúdo. Interessante. O curso é online, mas a aula é ao vivo. Então, quem hoje compra o curso comigo, compra a aula ao vivo. Né? Assim como está acontecendo agora. Entendi. Então, a aula ao vivo, eu costumo dizer muito, é bem diferente de um curso gravado. Na aula ao vivo você interage. Vários alunos dizem assim, rapaz, eu nem vi, as 2 horas passaram. Você consegue tirar dúvida na hora de também, um jeito, exatamente. A gente interage, tem bate-papo, se quiser ligar a câmera, se quiser ligar o microfone. Entendi. Hoje eu tenho 3 modalidades de curso. Uma que começa em fevereiro, né, e vai até o dia do Enem. Outra que começa no 2º semestre. Aí muitas vezes depende da formação de turma. Se formar a turma, eu inicio. Se não... E o curso intensivo online de redação, que é um curso de 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias para aprender tudo o que você precisa saber sobre a redação do Enem. É redação na veia, então. É redação na veia. O curso, o nome já diz intensivão, é puxado mesmo. E quanto tempo de curso? 10 dias, 2 horas e meia por noite. 2 horas e meia? Por noite. Nossa. Às vezes a gente bate 3 horas ali, eu digo que são 2 horas e meia para não assustar muito. Mas aí depois, quando já tá lá, não, gente, vamos aqui já mais 30 foi. minutos. O professor tá inspirado no aí dia. mais 30 minutos aqui pra gente poder terminar o conteúdo de hoje. E eu lhe digo que o intensivão, ele já vem, eu já ministro esse curso há uns 3 anos. E todas as alunas, eu digo já alunas porque 100% mulher. Garotas. É mesmo? As meninas vão dominar o mundo. 100%? 100%. Não tem nenhum aluno Não, homem? não tem não. Não tem? Não tem não. Caramba! Nesses 3 anos aí. É mesmo? É sério mesmo. Então, 100% meninas. É preocupante, assim, não? Porque você sabe, né? É preocupante. A pessoa tem que acreditar no seu próprio potencial. Então homens, a mulher sabe, velho. A mulher sabe. Então não estão acreditando. Caramba! É sério mesmo. Puxa. Então, esse curso de 10 dias, 2 horas e meia por noite, todo dia tem atividade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é @prof_AndersonGêmeo. E o meu WhatsApp, número de contato, 75991967595. Eu não vim aqui hoje fazer propaganda do curso, propaganda do meu trabalho, não. Hoje eu vim aqui te ensinar a fazer a redação do Enem. Então pode ficar tranquilo. Esse número de contato, o WhatsApp, é só para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Mas eu gostaria também, aproveitando, viu? Fica à vontade, fica à vontade. Rodrigo,
gostaria de pedir ao pessoal que compartilha essa live não, né? Este podcast. Isso. É porque eu tô acostumado com o Instagram, rapaz. Então, este podcast, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer o Enem. Não se preparou de forma nenhuma, mesmo que tenha se preparado, mas ainda se sente seguro, porque agora a gente vai começar a ministrar o conteúdo para a galera que quer chegar pronta no Enem. Excelente. Ó, mudando a câmera, tô te avisando. Agora é aquela, é? Isso, é só Pronto. acompanhar pelo nosso retorno aqui, Ok. beleza? Valeu. O que estiver sendo exibido ali naquela tela é a câmera que tá. Pronto. Beleza? Beleza. Pronto. Já aproveitando aí, então, a questão já da própria redação. As pessoas, elas te questionam muito, professor, e aí, qual que deve ser o tema? Com certeza, né? Uma reportagem recentemente, eu até cheguei a publicar, me parece, no site do Alagoa News, falando o histórico do Enem, onde o tema da redação teve a ver com conflito Israel. Acha que provavelmente deve acontecer isso esse ano? Algo a respeito desses conflitos da questão Israel, faixa de Gaza, ou não? Ou o que o professor Anderson Gêmeo, ele... Se vier a acontecer essa questão aí, não vai ser por causa desses conflitos recentes. Não vai ser por causa disso. Certo. Não, porque os especialistas, existe toda uma equipe preparada para elaborar a prova do Enem, as questões do Enem, inclusive a própria proposta de redação do Enem. Então, essa equipe ela já vem analisando há um bom tempo as situações. Entendi. Não é um acontecimento, né, que ocorre com 30 dias... 60 dias antes do Enem que vai direcionar o tema do Enem. Eu gosto de dizer aos alunos que o mais importante não é pensar no tema do Enem, no tema da redação, mas sim pensar nos eixos temáticos, né, que são temas amplos, temas, vamos dizer assim, muito mais abrangentes. Entendi. Por exemplo, minorias sociais. Aí dentro de minorias sociais a gente tem a questão do idoso. A gente sabe que já faz um tempo, até quando eu fui da universidade existia o UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Se fala muito, né? Se fala um bom tempo dessa qualidade de vida na terceira idade. Eu sei que já caiu algo relacionado, se eu não me engano, na prova do... Esqueci agora uma outra que também é divulgada pelo INEP. Mas agora me deu um branco no nome da prova, não é o Enem, não. É uma que o pessoal faz para poder conseguir não é ENAD. Bom, eu não vou lembrar o nome da prova agora, não tem problema. Mas já caiu algo relacionado aos maus tratos aos idosos. Mas existe o tema é amplo, a questão é ampla. Então, a questão dos idosos na universidade, a questão de qualidade de vida dos idosos, né? Esse preconceito relacionado aos idosos. E aí, dentro de minorias sociais, você também pode trazer ali a questão da homofobia, é um tema muito também possível. A questão do esporte, do racismo dentro do esporte. Entendi. Não só o racismo de maneira ampla, mas dentro do esporte. Ainda, dentro de minorias sociais, questão do... Eu, assim, tava apostando muito nesse eixo temático esporte junto com minorias sociais. Então, a questão da Paraolimpíada, né, desses atletas. Entendi. Tem um documentário que é muito bom para todos. Antes ele estava no Amazon Prime, acho que ainda está lá, não olhei recentemente. Mas é um documentário que vai mostrar essa realidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência física e também desejam ter esse acesso ao esporte. Então, minorias sociais, tecnologia, questão da inteligência artificial. Sim. Aí a coisa é ampla, entende, Rodrigo? Você tem um eixo temático e dentro ali você tem várias possibilidades.
Você foi desafiado na rádio, não foi? Foi. Inteligência artificial? Foi para construir uma redação. Eu tava ensinando, como eu vou cara. ensinar daqui a pouquinho, falar sobre a estrutura da redação. Caramba. Aí disse, não, olha, não foi nada combinado, mas a pessoa que me desafiou não teve maldade nenhuma, não. Ela já sabia. E pra mim é muito tranquilo, na Sabe verdade. da capacidade Eu do faço aquele professor auê Anderson. todo que não foi combinado, fui desafiado. É porque é só pra brincar um pouquinho com a coisa. Lógico. Mas eu já tô acostumado a fazer redações assim. Os alunos sempre pedem, professor, como seria o senhor escrevendo uma redação sobre a questão por exemplo, pra mim um tema que quando o aluno me pediu foi uma coisa que eu não esperava, aquela questão da doação de órgãos. Eu, capaz, quando ela me falou assim, professor, eu tô com dificuldade num tema, o senhor não passou aqui no curso, mas eu posso lhe perguntar aqui, isso na aula, né? Posso lhe perguntar aqui a questão, a aluna perguntou, a questão da doação de órgãos. Aí eu parei assim, refleti, pensei, fiz uma faxina na minha mente ali, né? Buscou o HD, Foi né? O vasculhando, HD, né? Aí lembrei, rapaz, não tem um filme que eu assisti, tem uns 2 anos, o nome do filme é Repoman. Eu não sou muito bom de pronunciar esses nomes assim em inglês, não. Mas é Repoman. Acho que é... Pessoal, tem um subtítulo, mas eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora. Mas o filme é sobre uma sociedade distópica em que as pessoas, se elas pagarem caro, elas podem ter acesso a órgãos artificiais. Feitos em laboratório. Só que é bem caro mesmo, é coisa assim de 10 bilhões de reais. Aí você, mas eu sou pobre e não tenho como, não tem problema. Você tá precisando do órgão, a gente vai colocar o órgão em você. Agora, se depois do prazo, né, de vencimento você não pagar, a gente vai lá arrancar. Vai lá tirar de você no cru mesmo. É mesmo? O filme é sobre isso. Aí vai mostrar o trabalho de um desses coletores de órgãos. Acho que esse é o subtítulo. Caramba! Aí eu lembrei desse filme na hora, velho. E aí você aproveitou Lembrei disso aí, ó. Você pega esse filme aí e relaciona com essa questão do tema. Porque eu gosto muito de dizer aos meus alunos, gente, todo mundo tem repertório para redação do Enem. Todo mundo tem, Rodrigo. É verdade. Todo mundo tem repertório para redação do Enem. Agora fica nervoso, fica ansioso, não respira direito. Aí se atrapalha todo, mas é impossível. Você passou aí, vai fazer o Enem com 17, 16, 15 anos como treineiro. Você passou aí 15 anos sobre a face da terra, escutando um monte de música, vendo um monte de reportagem, assistindo a um monte de filme, e você não tem conteúdo? Impossível. Tá aí. Um ponto bastante importante. Assistir reportagem, assistir jornal. Mas, desculpa o comentário que eu vou fazer agora, né? É assistir jornal. Não é assistir carnificina que costuma passar nas tardes, né? Um helicóptero desculpa, mas, né? O comandante Hamilton ali sobrevoando, vendo um carro da polícia, perseguiu. Mas a reportagem, é um jornal nacional, um jornal da Record, né? Um jornal da Band, jornal com amplo, né? Com vários assuntos, né? Abordando vários temas, atualidades, né? Mas eu fico assistindo Cidade Alerta. Não, né? Diga aí. Vejam, na verdade isso vai do posicionamento, a gente tem que olhar duas questões aí, eu sempre falo sobre isso também no curso de redação, porque isso tem a ver com tornar espetáculo a violência. A violência hoje se tornou uma forma de entretenimento. A pessoa desenvolve um certo prazer, e eu digo até divertimento, exatamente, um certo contentamento em assistir violência. Exatamente. E assim, ainda é mais problemático porque nós estamos falando de uma reportagem que pode incentivar a violência. Nós estamos falando de
anular o senso crítico da pessoa. Mas eu gosto de assistir a filmes violentos. É ficção. A ficção influencia também. Mas, a meu ver, aí já é uma experiência minha, cada um tem a sua, eu acredito que saber que aquilo é real, é mais impactante no cérebro do que uma ficção. Né? Por mais que a ficção ela pareça realista, porque existe um limite no realismo que é feito ali em Hollywood. Uhum. Filmes extremamente realistas, geralmente eles se tornam filmes assim de baixo consumo. Né? Todo mundo que consome quando é realismo, a coisa é muito, muito mesmo hiperrealista. Aquilo ali não, ele chega a não ter uma ampla né, visualização. Mas sobre a questão da reportagem. Se a pessoa ela conseguir desenvolver o senso crítico da maneira correta, aquela reportagem que ela viu no Cidade Alerta vai servir, sim, para o tema da redação do Enem. Veja, por exemplo, né, não vou lembrar exatamente o ano agora, mas a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira foi um dos temas do Enem. Uhum. Então, imagine você que assistia a várias reportagens do Cidade Alerta. Você tinha ali uma reportagem que ia servir exatamente como prova social de que a persistência da violência contra a mulher existe, permanece. A violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. Porque aí eu já quero dar aqui uma dica para você. Como é que se escolhe o repertório da introdução? Que o texto dissertativo argumentativo do Enem ele tem 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Uhum. Como é que se escolhe um repertório para a introdução? É muito simples. O repertório da introdução, ele deve ter uma relação com o tema da redação. Então, se você for capaz de lembrar de uma música, um filme, um desenho animado, um livro, uma série, uma reportagem que se relaciona com o tema da redação, perfeito. Aquele repertório vai encaixar exatamente na introdução. Pensando no caso, por exemplo, do tema racismo, a persistência do racismo no esporte. O caso do Vinícius. O caso do Vinícius, aí você Vinícius pode Júnior. trazer na introdução aquela reportagem. Trazer aquela notícia. Agora, muito importante, você precisa citar a fonte de informação. Então, o site do G1 divulgou. Segundo o site né, da UOL. Segundo o Jornal Nacional. Segundo o BATV. Aí você tem que trazer aquela fonte de informação. E já que eu estou falando sobre escolha de repertório, como é que se escolhe o repertório do desenvolvimento? Vamos pensar o seguinte, na introdução você vai ter um repertório que se relaciona com o tema e vai ter a tese. O que é a tese? O que eu costumo chamar de tese é o problema que você identificou no tema e 2 causas desse problema. A estrutura da introdução é essa. Tá vendo como é simples? Então, por que você vai, na introdução, apresentar 2 causas do problema? Porque uma causa vai ser discutida no desenvolvimento 1 e outra causa vai ser discutida no desenvolvimento 2. Então, a escolha dos repertórios do desenvolvimento, você vai fazer conforme a causa que você indicou. Pensando na questão da persistência da violência contra... da persistência da violência não, da persistência do racismo no esporte. No esporte, isso. Brasileiro. Aqui no Brasil, na sociedade brasileira. Então, vamos dizer que você coloca como causa do problema ineficácia educacional. A escola, ela não orienta, ela não instrui. O sistema escolar é indiferente, ele não discute essas questões de racismo. E principalmente do racismo no esporte.
Porque a galera que vai geralmente para o esporte, ela às vezes acha legítimo, o jogador é do time oposto, tem aquela rivalidade. Vou ofender o cara. Eu vou ofender o cara. Vou xingar de tudo que é tipo. Então onde é que é esse processo de conscientização, onde é que é essa orientação e esse respeito ao outro vai ser desenvolvido? Quem é que é responsável por isso? A escola. Você bota então a escola como ineficácia educacional. Você tem que pensar num repertório que se relacione com essa causa do problema, ou seja, a ineficácia da escola. Entendi. Professor, qual o senhor utilizaria? Eu costumo dizer, toda vez que você colocar ineficácia educacional, você pode utilizar mito da caverna de Platão. Gente, mudei a câmera, tá? É uma pena que eu não vou fazer a prova do Enem. Eu acho que eu iria só para fazer a redação. Só para testar o programa de hoje. Ah, que bacana, que legal, que legal, que legal. Porque assim, o pessoal está dizendo, não é porque o mito da caverna. No mito da caverna de Platão, nós temos uma alegoria que Sócrates utiliza para demonstrar o poder que a educação tem de retirar, né, de conduzir alguém das trevas, ou seja, da ignorância, à luz, ou seja, ao conhecimento. Então, ele mostra o potencial que a educação tem de livrar as pessoas de preconceitos. Entendi. De preconceito no sentido mesmo de conceitos preconcebidos, conceitos sem raiz científica, sem base, sem estudo. Né? Aquele senso comum equivocado. Uhum. Aquele senso comum equivocado. Aquela ideia equivocada que muitas vezes as pessoas desenvolvem em relação às situações sociais. A escola tem esse compromisso. E não tem só esse compromisso, tem esse potencial. Aí você vai mostrar, vai ali contrapor teoria versus prática. Infelizmente, a escola não consegue hoje executar esta idealização, no bom sentido da coisa, que Sócrates ele fez no mito da caverna. As pessoas entram na escola e continuam nas trevas. Uau! Na escuridão. Caramba. Na ignorância. E aí no desenvolvimento, você segue ali a estrutura certinho, afirmou, justificou, exemplificou e concluiu. Segue essa lógica, esse é o parágrafo padrão. Seguindo essa lógica aí, você não vai ter problema nenhum para desenvolver essa ideia. Você afirma, depois você vai sustentar, comprovar essa afirmação com o mito da caverna, vai relacionar o mito da caverna com essa questão da ineficácia educacional, como eu fiz aqui, e conclui o parágrafo apresentando uma constatação sua, uma consequência disso. Puxa vida, que legal. Tô aqui assim... É tão simples, né, Rodrigo? É tão simples. O português, eu já ouvi, né, já li sobre isso. O português, ele tem uma das escritas mais difíceis. Já me disseram que a questão gramatical, por exemplo, o português ele perde para o francês. Porque no francês você vê aí, acho que 2 ou até 3 palavras, onde você tem 3 acentuação em 3 letras, né, dentro da mesma palavra. O português não é fácil. Olha, não, seja sincero. Não, vou ser sincero aqui. Vou ser sincero aqui, Seja gente. sincero. Olha só. O que a gente tem que analisar é o seguinte. Língua portuguesa, nós podemos falar de uma língua portuguesa que o falante ele assimila, ele absorve de maneira natural. De maneira natural. Ele vai absorver essa língua de maneira natural. Então, inclusive, o falante, né, da língua materna aqui, ele não precisa ter escutado uma palavra para ele falar aquela palavra. Porque ele aprende o sistema da língua. Entendi. Então, isso acontece de forma natural. Não tem como dizer que isso é difícil, entende? Agora, o que ocorre? A gramática normativa, ou seja, aquele livrinho que a gente carrega, que é a base de estudo da língua na escola, aquilo é difícil. Aí que a coisa pega. Aí é que o bicho pega mesmo.
Porque os gramáticos, ainda há essa necessidade de se fazer um estudo que esclareça os elementos da língua. Assim, nós já temos alguns estudiosos que estão esclarecendo isso. Mas a divergência entre os estudiosos ainda é muito grande. Então, é isso que dificulta o aprendizado dessa língua formal, né, dessa gramática normativa, por parte do falante da língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo aqui. Rapaz, quem é que fala hoje tu? O pessoal tem um pessoal dos outros estados aí que fala tu, mas tu vai. Quer dizer, você mistura o tu com já outra conjugação do verbo. Tu não fala tu tá, tu fala assim, tu tá aqui, tu estás. Né? Ninguém vai falar como realmente está lá na gramática normativa. Quem é que sabe hoje conjugar uma pessoa do plural, né? O vós. Aquela língua, tem gente que lê a Bíblia, porque a Bíblia geralmente ela utiliza essa linguagem, né? Sim. Do vós. É isso. Vós quereis. É isso. Vós Eu, sabereis. né? Você quer ou não quer? A gente fala assim, né? É. O você dominou. Então, o tu, até mesmo quando a gente usa o tu, a gente ainda está utilizando com o verbo lá relacionado ao ele. Né? Ele quer, tu quer, você quer. Você já percebe que o verbo está concordando com ele ali? Então, a dificuldade é essa, porque a gramática normativa, ela se distancia muito da forma como nós falamos naturalmente a língua portuguesa. Qual a minha opinião sobre isso? Eu acredito que todos, eu tenho essa crença, nós precisamos aprender todos os tipos de linguagem. Em um determinado contexto, eu vou saber me expressar de maneira formal, e em outro determinado contexto, eu vou me expressar de maneira mais coloquial. Mas eu preciso, assim como naturalmente eu aprendo com meus pais, com meus amigos, a usar a língua de maneira coloquial, eu também preciso na escola, nessa instituição formal, aprender a gramática normativa. Agora, cabe a nós, professores, cabe ao sistema escolar, principalmente, permitir que o professor desenvolva uma técnica que leve ao domínio dessa gramática normativa. E não do jeito como até hoje se faz, né? Falta muito para atingir o que seria o ideal hoje na questão do ensino nas escolas. Várias técnicas, analisar assim um universo assim, mas rapidamente colocar assim, num copo, né, todo o universo, as diferenças. Eu vejo que são várias propostas hoje. Sim. A sala de aula invertida, né, utilização das tecnologias, que é o que tem então há diversas propostas para poder avançar no aprendizado, para poder levar o aluno ao seu potencial máximo. Mas eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Entendi. Tem um longo caminho a ser percorrido, principalmente porque a gente ainda não entendeu, né, como utilizar a tecnologia. Eu não digo só nós professores, não. Os alunos também não entenderam. Como usar a tecnologia? Como usar a tecnologia a favor disso. Porque na visão do aluno, quando a gente fala de usar a tecnologia, ele já quer trazer para a sala de aula aquele contexto dele. E há exageros, e há falhas, mas é uma questão bem complexa e a gente ia ter que ter mais umas 3 horas de podcast para falar sobre isso, até chegar a um ponto, né, de solução. Hoje a inteligência artificial, ela tem agregado muito, né? Inclusive na semana passada, não me recordo exatamente o dia, foi na quinta-feira. Na quinta-feira eu participei de um programa na 93 FM, né? E falei sobre a inteligência artificial. Faz parte da minha formação, né? Sou formado em tecnologia, então
fui lá falar sobre inteligência artificial, né? Ela, na questão do ensino hoje, você em sala de aula, já é possível observar que a inteligência artificial está agregando ou ainda não? Ótima pergunta. E aí você me permite um exemplo, né? Me permite trazer aqui um exemplo daquilo que eu acabei de afirmar há alguns minutos. A questão é que a inteligência artificial, ela vai substituir a nossa produção ou ela vai potencializar, ela vai levar ao máximo essa produção? Por parte de colegas professores, alguns amigos íntimos que eu tenho assim, eu vejo que está potencializando, está levando ao máximo aquele potencial que a pessoa já tinha. Mas no caso dos jovens, já não é isso que está ocorrendo. Então o aluno, ele é aquela coisa que às vezes a banca que fazia. A banca, ela tinha esse papel. Ela viciava o aluno, porque a professora de banca, que não querendo jogar pedra em ninguém, elas fazem um trabalho maravilhoso, às vezes, é aquela coisa, às vezes com um objetivo de auxiliar. Ela respondia a atividade no lugar do estudante. Entendi. Vou pra banca. E o aluno todo feliz pra banca, chegava lá, essa atividade... Mas eu não sei. Então essa coisa de conduzir o aluno a descobrir a resposta, a aprender qual é a palavra certa, esse é um trabalho que é necessário, principalmente na produção de redação. Então, como é que eu, enquanto professor, também não posso me tornar esse boicotar os meus alunos, né? Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu faço? Eu pego uma palavra, uma frase e trabalho com o aluno e mostro. Olha o que foi que ocorreu aqui. Para ele entender como é que ele poderia ter feito de outra forma. Se a inteligência artificial, que pode ser utilizada assim, for utilizada assim, perfeito. Vou lhe contar um segredo. Conta aí o segredo pra gente. Bom, assim, antes de iniciar o programa, né, eu conversando aqui com o Anderson, e ele me questionou, mas é você que cuida do site, do Alagoas News, das postagens, do Instagram, tem um apoio, né, tem uma pessoa que me apoia em algumas atualizações no Instagram, né, só que qual é o segredo? O segredo eu vou até o ChatGPT e falo assim, olha, preciso fazer o resumo de uma notícia. E ele joga a notícia aí que eu faço o resumo, né? E aí eu jogo, ele resume e pronto, né? Você acha que os alunos também podem utilizar a inteligência artificial para se aproveitar em algum instante, em algum momento, na sala de aula? Hoje quem vai responder minha atividade é a inteligência artificial. E aí? Olha que interessante, Rodrigo. Assim, eu disse que sou apaixonado pelo mundo da escrita, né? Sim. Então, quando a gente lê muito, quando a gente estuda muito o universo da escrita, a gente começa a perceber características da escrita de cada um. Exatamente. Isso. E eu tenho uma coisa, né? Antes de vir aqui para o podcast, eu estava corrigindo a atividade de uma aluna, que ela foi minha aluna ano passado. Eu estava corrigindo a atividade dela de novo. E aí, eu disse, quando eu vi que ela não utilizou bem o verbo haver. Aquela coisa que o pessoal confunde o verbo haver com o a puro, né? Artigo, a preposição, por exemplo. Há muito tempo. O pessoal fica confuso. É com H, no acento agudo no A, ou é a puro? O pessoal fica nessa confusão. E eu vi que ela, em vez de utilizar o verbo haver, ela colocou só o a, preposição lá. E eu me lembrei que no ano passado, exatamente há um ano... O HD é bom, né, cara?
Eu disse, eu já corrigi isso na sua atividade e você ainda não consertou. O HD é bom. Você não consertou. Disseram, inclusive, veja que com certeza eu já sinalizei isso para você ano passado. Aí você voltou esse ano e continua com o mesmo equívoco. Ou Então, seja, aí eu vou chegar na resposta da sua pergunta. O que eu vejo é a inteligência artificial substituindo a escrita do estudante. Porque você conhece aquela linguagem técnica ali. Agora, eu acho que não vale a pena ficar discutindo, brigando com o aluno. A gente tenta conscientizar, diz, rapaz, não é nem, é você, não é nem, é você, a caneta e o papel. não tem inteligência artificial para fazer nada. Exatamente. Na hora do vamos ver, Essa é uma coisa muito interessante da nossa sociedade. Ela proporciona muitos recursos que vão impedir as pessoas de desenvolverem suas competências, suas habilidades. Mas a sociedade, vai continuar exigindo pessoas que têm habilidades e competências. exatamente. Ninguém se engane, porque na nossa sociedade vai continuar cobrando profissionais que tenham habilidades e competências. Não só de manipular a inteligência artificial, mas que eles também tenham essa própria habilidade e competência. Eles sabem fazer. Então, recorrer à inteligência artificial, pelo menos no momento atual, ninguém sabe daqui a 200 anos, mas é muito longe daqui a 200 anos. Nem os jovens que nos acompanham agora, de 10, 17 anos, vão estar lá. A não ser que a ciência também avance e descubra alguma coisa que eu não sei. Mas o importante é você ainda desenvolver suas habilidades e competências. Maravilha, maravilha. Eu preciso ficar lembrando, porque eu já fiz um podcast inteiro. Sim. E você acredita que eu não falei em momento nenhum o quê? Se inscreva no canal do Alago News no YouTube. Depois eu fui assistir. Caramba, eu não falei sobre isso. Se inscreva no canal aí, pessoal, do Alago News no YouTube. Siga o Alago News no Instagram, né? Compartilhe esse conteúdo para os seus familiares, para os seus amigos, para o pessoal da banca, para seja lá quem for, para os seus professores, para todo mundo, né? É interessante que esse conteúdo hoje é o primeiro conteúdo a respeito da educação que eu estou fazendo. Do ensino. Esse Que é o maravilha, viu? É o primeiro. Não me recordo aqui agora de ter feito outro. Que bacana, que legal. Realmente é o primeiro. Então, compartilhe, né? Dê o seu joinha aí, que é muito importante, tá? Eu vou fazer uma coisa que... Conhece Rainer Freitas? Do programa Intera? Não conheço. Rainer, ele faz assim, ele chega na hora e fala, ó, se você não der o seu joinha, se você não compartilhar, vai acontecer uma coisa terrível. Então, você que vai fazer a sua prova do Enem, a sua redação, se você não der o seu joinha, sua redação... Ó, cara de Anderson. Anderson tá assim, pô, velho, não faz isso com meu aluno, não. Que maldade! Que maldade agora, viu? Brincadeira, mas tá lançado, tá? Toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Beleza? Então, continuando, Anderson. Olha, a hora passa rápido. Nós já temos 1h10 de programa já. Pois é. 1h10 já? Já. 1h10 já. Pois é. Rapaz. Passa rápido, né? Sim. Mas qual outra dica que você pode passar para quem está se preparando, para quem vai fazer essa prova aí do Enem, a redação em si, especificamente ela? É com você nessa câmera.
Antes de começar a escrever sua redação, planeje corretamente aquilo que você pretende colocar no seu texto. É importante planejar escolhendo o problema presente no tema, identificando esse problema na verdade, pensando em duas causas. Por quê? Você já sabe que na introdução você vai você vai precisar apresentar o problema presente no tema e essas duas causas. Discutir a primeira causa no D1, segunda causa no D2 e no último parágrafo, que é o parágrafo de proposta de intervenção, apresentar ações que resolvam essas causas do problema discutido por você. Foram duas causas, então você vai identificar duas ações. Uma ação referente à primeira causa e outra ação referente à segunda causa do problema. Desse jeito, seu texto vai ter uma lógica vertical muito boa. Pegou a dica? Apresente o problema e duas causas do problema na introdução. Discuta a primeira causa no D1, que é o segundo parágrafo. Discuta a segunda causa no D2, que é o terceiro parágrafo. E no último e quarto parágrafo, você apresenta as ações que resolvem essas causas do problema. Na introdução, se possível, apresente um repertório que se relacione com o tema. No desenvolvimento, apresente repertórios que se relacionem com essas causas escolhidas por você. Várias causas podem ser indicadas como motivadores de problemas sociais. Todo o tema do Enem é ligado a um problema social. Então, várias causas podem ser motivadoras de problemas sociais. Falta de informação da população, negligência do governo, não tenha medo de colocar a culpa no governo, sua redação não vai ser zerada, claro que com respeito, com formalidade, você vai mostrar como é que o governo está sendo negligente, a questão da ineficácia educacional, ausência de debate, muitas questões precisavam ser debatidas e não são, por isso elas se tornam problemas dentro da nossa sociedade. A permanência histórica, existe toda uma construção social para que alguns problemas existam e permaneçam ainda hoje. Desde o passado que a gente enfrenta essas questões. O racismo é um exemplo muito claro disso. Verdade. Então, a manipulação midiática é uma ótima causa também, principalmente se o tema estiver ligado ao combate da dependência química, seja entre a população brasileira de maneira geral ou entre os jovens. A gente sabe que a mídia manipula, a mídia incentiva, a mídia ela constrói e direciona um comportamento naqueles que consomem o seu conteúdo. E com essas informações, falta de estrutura também, com essas informações você já tem capacidade para produzir uma redação muito boa. Se você quer dicas de repertórios para utilizar na sua redação, se você tem alguma dúvida que eu não respondi nesse tempo, você pode ir até o meu Instagram, @prof_andersongêmeo, e tirar dúvidas comigo, não tem problema. Dá uma olhada nos conteúdos, porque eles são bem completos. Eu gosto de oferecer para os meus seguidores o melhor, aquilo que de fato vai ajudá-los na redação do Enem. Com muito cuidado, porque muitas pessoas fazem desespero, elas causam desespero, elas gostam de fazer alarde, para que as pessoas elas comprem um curso, comprem algum conteúdo particular, privado, que elas estão oferecendo. Cuidado com dica de... Cuidado com dica de blogueiro, é isso mesmo. Procure profissionais sérios, profissionais que têm respeito. Aí alguém diz assim, mas você não é blogueiro não, professor? Eu costumo dizer, eu não sou blogueiro. Eu sou um professor na internet. Exatamente. Eu sou um professor na internet. Eu utilizo a internet hoje como ferramenta, como recurso, para poder falar do meu trabalho, para poder auxiliar alguns estudantes, para poder ajudar as pessoas a saírem bem na redação do Enem. No dia do Enem, a metodologia, né? Metodologia não. Vamos dizer assim, começar por onde? Começa logo pela redação, faz o seu planejamento, escreve o seu rascunho, bonitinho lá na folha de rascunho, dá uma pausa,
vai resolver as questões que você tem de linguagens humanas. Depois que você tiver resolvido umas 25 ou até mesmo aquelas primeiras 45 questões, volta e passa a sua redação a limpo. Você vai ser capaz de enxergar tudo aquilo que você achou que estava maravilhoso, você vai enxergar aquilo que não estava tão bom assim. Entendi. Então é porque a escrita, isso a gente aprende com grandes escritores como Guimarães Rosa, Sim. que lia e relia os seus textos e fazia cerca de 7 modificações. Né? Às vezes a página, ele escrevia ali ainda à mão, a página em que ele escrevia tinha tantos borrões e tantas setas puxando, não é essa palavra aqui agora, eu insiro isso aqui, eu tiro isso, que ficava parecendo um mapa do tesouro mesmo. Tinha muitos desenhos, muitas coisas, porque era ele rabiscando e puxando. Então a gente aprende que o processo de reescrever é o processo que leva à perfeição na escrita. A prática. Exato, leva à perfeição. E essa prática de reescrever, você pega aquele texto e você percebe, depois de 2, 3 dias, geralmente, você percebe o que não estava tão bom. O texto parecia lindo, velho, incrível. Depois de 3 dias não estava tão bom assim, né? Então no Enem você não tem 3 dias para voltar e enxergar o que está ruim. Então escreve lá na redação, vai lá, resolve as questões, volta. Você já leu tanta coisa que você vai olhar para a sua redação e vai dizer assim, eu escrevi, foi isso mesmo? Foi. E aí você vai corrigir a redação e tirar uma boa pontuação. Eu lembrei de 2 coisas. Uma, na verdade, você acabou de citar, né? E zerar uma prova do Enem. E aí? O que pode levar? O que a pessoa faz? O que ela possa fazer, né? Logicamente que não vai ser feito, né? Mas para evitar zerar uma prova do Enem. Qual, assim, as principais, assim? Os critérios, eles são bem claros e estão colocados lá no dia do Enem na proposta de redação. A proposta de redação ela tem 3 partes. A primeira parte de orientações, instruções sobre a prova, sobre a produção da redação. A segunda parte, textos motivadores que vão ajudar a entender o tema. E a terceira parte, a proposta propriamente dita, que tem a frase temática, ou seja, o tema da redação. Então, o que você vai fazer? Geralmente, os critérios para zerar uma redação é deixar algum tipo de vestígio lá na folha oficial, a folha final, né, a folha que você vai entregar ao avaliador. Se você deixar algum vestígio, algum registro de quem é você, então desenhos, pinturas, aquilo que não deveria estar ali, porque você só tem que colocar ali palavras que se conectam, palavras que fazem sentido. Mas existe um outro critério, 2, na verdade, que eles não dependem desse, vamos dizer assim, desse autocontrole do estudante, né? Dessa autovigilância, essa é a palavra, dessa autovigilância do estudante. De tomar cuidado para não escrever o nome dele lá na redação, não dizer, eu, Anderson Cleito, gostaria de falar sobre esse tema. Isso é questão de autovigilância. Mas existem 2 critérios que podem levar uma redação a zerar, a serem zeradas. Que o primeiro é fugir ao tema. Fuga ao tema, 0. Como não fugir ao tema? É muito simples. Pegue a frase temática e use no seu texto. Eu não sei por que os estudantes eles têm medo de usar a frase temática no texto deles. Entendi. Aquela frase que aparece quando diz assim, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Aí vai dizer, sobre o tema. Né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Pega essa frase e use na sua redação. É o segredo. É o segredo. Bacana. Essa frase, você pega essa frase e usa. Agora veja, o Enem esse ano está mais rigoroso. Então, só a utilização da frase temática não vai ser o bastante. Já que você usou a frase na sua redação, escreva sobre isso. Porque Entendi. você já usou a frase, depois você não vai fugir e vai começar a colocar coisa que não tem nada a ver. Não vai discutir se o tema é a persistência do racismo no esporte. Você não vai
discutir questão de doença mental, não vai discutir questão de violência contra a mulher. Não tem por que colocar coisas que não estão pertinentes, não se relacionam com o tema. É também uma segunda dica para não fugir ao tema. A outra questão o outro critério se você escrever um texto que não é dissertativo argumentativo. Então a redação pode ser zerada. Ah, mas como assim eu não sei o que é um texto dissertativo argumentativo? Discuta o assunto. Não vá nem contar uma história, né? Narrar um conto, uma crônica. Não vai escrever a receita de miojo. Exatamente. Quem faz isso já sabe o que está fazendo, né? Mas discuta aquele assunto, debata, argumente. Pronto. Se você fizer isso, 4 parágrafos na introdução, apresentou o problema em 2 causas, no D1 discutiu a primeira causa, no D2 discutiu a segunda causa e na conclusão apresentou soluções para isso, de maneira formal, com argumentos que fazem sentido ali para o texto, não tem como zerar a redação, não. Interessante. Última coisa. Já trabalhei no Enem, já fiz a prova do Enem, já Sim. trabalhei nas aplicações do Enem também, tá? Um ponto que eu já vi acontecer algumas vezes. A pessoa fazer a redação em letra de forma. Eu não me recordo, eu não sei, na verdade, se hoje ainda, qual a exigência. Não, pode. Pode fazer? Pode. Porque antes, até então, não podia. Pode. Hoje já se pode? Já tranquilo isso aí. Pronto. Há quanto tempo isso já está liberado? Não sei lhe dizer exatamente, mas hoje é tranquilo. A pessoa pode fazer O tanto letra importante é o cursiva seguinte, que ou de ela, forma. o importante é que ela mantenha a redação com aquele tipo de letra. Não fique alternando as coisas, não. Não fique alternando. Então não pode estar misturando. Porque, inclusive, isso pode prejudicá-la na questão da competência 1, que analisa a gramática. Entendi. Porque, às vezes, o estudante, o Enem, ele tem uma certa, assim, coerência na correção da redação, no sentido de que ele diz assim, se aquele estudante, de repente, ele não conhece a letra minúscula, ele só conhece a letra maiúscula. Se o avaliador perceber aquilo, né, que aquele P dele é minúsculo, mas parece maiúsculo, ele não vai penalizar o estudante, entende? Não vai. Ah, entendi. Vai ser bem humano, então, bem amoroso na hora da correção. Porque é a letra do cara. Não é que o cara tá caramba. escrevendo com letra maiúscula o tempo todo. Palavras como para você, né? Eu trouxe isso para você. O para aí não tem que ter letra maiúscula, mas se ele coloca um P ali que parece maiúsculo, o avaliador olhou o texto dele todo e diz, não, toda vez que ele bota o P é assim, é minúsculo aqui. Entendi. Aí não vai penalizar. Entendi. Agora é bom fazer um curso de caligrafia, nunca é bom contar com a sorte, né? Pois é. Senão chega na hora, só daqui a um ano. Ninguém quer dar sorte para o azar. É você que vai dar sorte para o azar? Pois é, ninguém. Não se pode, não se deve, né? Meu amigo Anderson Gêmeo, lhe agradecer mais uma vez pela sua presença. Já 1 hora e 24 minutos já foi rápido, né? Sem contar o bate-papo ali, que ficamos ali uns 30 minutos ali no bate-papo e tal, né? Conversando. Só que, na verdade, não tem nada combinado. A gente vai conversando e pronto. Podcast é isso, não é uma entrevista. Eu lembro, aí ele vai, né? Anderson, ele foi falando de algo e aí, em um momento da resposta dele, né? Em um momento ele comentando, e aí eu já pego e tal coisa. E assim a gente vai sem preocupar com nada, né? De boa, tranquilo. Lhe agradecer, tá? Pela sua presença nessa quarta-feira. Muito obrigado, né? Papo afiado, entretenimento, política, atualidade e afeto, né? São coisas que eu acho que fazem parte hoje da nossa sociedade, né? Cada vez mais, né? E hoje estreando aí a questão da educação, né? Mais uma vez,
me chamou muita atenção um programa que você participou na rádio, na 93, tudo ali, né? Como que eu posso dizer? Foi notório que você ama o que você faz. É notório isso, né? Então, isso me chamou a atenção, né? Então, eu falei, vou fazer contato com ele e vou combinar aí algum episódio com ele. E hoje, o episódio 8 com Anderson Gêmeo, né? Vou lhe dar aí mais alguns minutos para você se despedir, para você fazer suas ponderações finais, né? Fica à vontade nessa câmera. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui no Papo Afiado, conversando sobre a minha trajetória profissional, sobre um pouquinho da minha vida, do meu amor ao universo das letras, conversando sobre redação escrita, porque eu amo escrever, amo corrigir redação, amo analisar essa linguagem escrita, amo ver os meus estudantes aprendendo a se comunicar através dessa linguagem. Muito obrigado, espero que o pessoal tenha gostado. Se você gostou, então me segue lá no Instagram, @prof_AndersonGêmeo. Conversa comigo lá no bate-papo, a gente pode trocar algumas ideias. Eu ainda posso te ajudar em relação ao Enem. Não tô querendo te vender curso nenhum agora não, porque Agora não. inclusive o curso ele já começou, o intensivão já está em andamento. Mas mesmo assim, eu posso, por meio dessa conversa, te ajudar a alcançar o seu maior potencial, que é para isso que eu estou na área, esse é o meu objetivo. Assim como um dia o Claudemir, lá do início desse bate-papo, me ajudou a ser quem eu sou hoje, também é o meu papel, é a minha missão, a ajudar outras pessoas a descobrirem quem elas são, a enxergarem o potencial que elas têm. Muito obrigado de verdade, um beijão, vá fazer o Enem com tranquilidade, porque você está preparada, você está preparado para o Enem. Então é confiar em si mesma e jogar duro, porque vai dar tudo certo. Excelente, excelente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, né? E até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.